Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuril Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangulanghayate Girim Jadkripatamaham Bande Shri Guru Dinatarana Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadavai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shiru Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Das Raghunath Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Continuar aqui chamado Bhagavad 156. Hoje é dia de Bhakti Pramod Puri Goswami, né? E o Gurudev falava que Bhakti Pramod Puri Maharaj é um dos principais discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati é considerado no céu do Gaudiya Vaishnavas como se fosse a lua, né? E os discípulos, vários discípulos brilhantes, considerados as estrelas. E Bhakti Pramod Puri Maharaj é uma dessas estrelas. O Gurudev conta quando a Bhaktisiddhanta Saraswati partiu desse mundo, a missão praticamente parou e Keshava Goswami fundou a Gaudiya Vedanta Samiti. Foi ele que recomeçou essa missão de Srila Saraswati Thakur, e um dos que foram morar com ele foi Bhakti Pramod Puri Maharaj, Siddhar Maharaj também, Jajawa Maharaj, Goswami Maharaj, vários, todos os legítimos discípulos foram morar com Keshava Goswami. Puri Maharaj também foi um. E o Gurudev serviu ele, né? Quando o Gurudev foi para refúgio Keshava Goswami Navadvipa, serviu ele de várias formas e satisfez ele de várias formas. E depois disso ele foi morar na Chaitanya Mat, Chaitanya Gaudiya Mat, com Srila Madhava Goswami, Bhaktisiddhanta Madhava Goswami. Lá em Calcutá tem o quartinho dele. Hoje tem um sannyasi que dorme lá, aí sempre vai gente lá, ele fala, aqui Puri Maharaj adorava Shalagrama, aqui ele sentava, morou quase 20 anos, né, onde Tirtha Goswami, Madhava Goswami ficaram em Calcutá. Ele morou nesse tempo, no quartinho lá. Durante 20 anos, Madhava Goswami Keshava Goswami deu serviço de publicação para ele. Ele escrevia muito bem, e Madhava Goswami também deu serviço de publicação também todo para ele. E foi só depois que ele começou a aceitar discípulo e construiu a Gopinath Gaudiya Math, foi bem depois. Ele não tinha interesse. Então foi bem... Ele morou com Keshava Goswami, depois com Madhava Goswami. Aí tem na biografia de Keshava Goswami um artigo
uma carta que Puri Goswami escreveu, que foi só pela afeição de Vinoda dar. A única pessoa que ele chamava de Vinoda de dar quer dizer tipo um pai. Ele chamava Kesha Goswami de dar. Um jeito afetuoso e de reverência de se chamar. Um outro devoto, ele chamava Vinoda dar. Aí ele fala que foi só pela afeição de Vinoda, o Kesha, Vinoda Vihara, Kesha Goswami, foi só pela afeição dele que ele pôde viver na Chaitanya Mata na época de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Todos esses discípulos de Bhaktisiddhanta, o mais sênior era Kesha Goswami, Bhakti Pragyan Kesha Goswami era mais sênior que todos eles. Ele refugiou em Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, era adolescente ainda. A tia dele foi a primeira discípula mulher, levou ele quando era adolescente, ele refugiou. Antes dele tinha 2 ou 3 só. Ele foi o primeiro desses grandes, então ele é respeitado como mais sênior entre eles, que Puri Goswami escreveu, foi só pela afeição dele que ele pôde passar aqueles tempos felizes a Chaitanya Mata na época de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. E Gurudev fala que sempre ia visitar ele, e sempre quando ele chegava, ele abençoava o Gurudev. E falou que todos os livros que o Gurudev publicasse em Hindi, estava satisfeito com ele, com a publicação, e todos os livros eram para levar para ele ver. Aí Gurudev, toda a publicação em Hindi, ele levava para Bhakti Pramod Puri Maharaj, que pegava o livro, botava sobre a cabeça dele e abençoava o Gurudev. Depois falava que ele era um excelente sevaka, servente de Sri Guru e Vaishnavas. E antes de deixar esse mundo, ele já ficava de olho fechado. O Gurudev, quando ele chegou, ele falou, seu servente Narayana Maharaj, ele logo abriu o olho e abençoou o Gurudev. O Gurudev fala que depois disso, provavelmente ele não falou com mais ninguém antes de partir. Não tinha associação bem íntima para o Gurudev Kesha Goswami, também com o Gurudev Narayana Goswami. Hoje é dia dele. Bhakti Pramod Puri Goswami é dessas estrelas que servia a lua, céu da Gaudiya Mata, que é Saraswati Thakur. Vamos lá, Srimad Bhagavatam 1.5.6. Vyasadeva está falando para Narada, né? Que não se sentia satisfeito. Estava glorificando Narada. Savai bhavam veda samasta guhyam upasito jat purusha purana paravaresho manasaiva visham srijachavatyati gunai asanga. Meu Senhor, todos os mistérios te são conhecidos, porque adoras o Criador e Destruidor do mundo material e o mantenedor do mundo espiritual, a original personalidade de Deus, que é transcendental aos 3 modos da natureza material. Comentário Swami Prabhupada. Lalita, vai ler ou eu leio? Pode começar, Subala. Tá bem. Uma pessoa 100% ocupada no serviço ao Senhor é o símbolo de todo conhecimento. Tal devoto do Senhor, em plena perfeição do serviço devocional, também é perfeito pela qualificação dada. Tal devoto do Senhor, em plena perfeição do serviço devocional, também é perfeito pela qualificação dada pela personalidade de Deus. Desse modo, os 8 tipos de perfeições de poderes místicos, Asta-Siddhi, constituem uma mínima parcela de sua opulência divina. Um devoto como Narada pode agir maravilhosamente através de sua perfeição espiritual, a qual todo indivíduo tenta alcançar. Srila Narada é um ser vivo 100% perfeito
embora não seja igual à personalidade de Deus. Narada é devoto perfeito. Graças a Deus está glorificando ele. É porque ele adora, porque ele é devoto do Criador, destruidor e mantenedor, Vishnu, Krishna, é transcendental, os três modos. Por isso ele é perfeito. Vyasa continua aqui. Vamparya tamarka ivam trilokim antascharovayo ivatma sakshi paravare brahmani dharmato vratai snatasya menyu namalam vichakha. Assim como o sol, Vossa Excelência pode viajar por todas as partes dos três mundos, e assim como o ar, podes penetrar no interior de todos. Deste modo, és como a super-alma onipenetrante. Por favor, descobre, portanto, a deficiência que há em mim, apesar de eu estar absorto na transcendência sobre votos e regulações disciplinares. Comentário. Espera aí que eu não tô no celular aqui, tá difícil aqui trocar as telas. Significado. Compreensão transcendental, atividades piedosas, adoração às deidades, caridade, misericórdia, não violência e estudo das escrituras, sob estritas regulações disciplinares, são sempre proveitosos. Swami Prabhupada comentou aqui, porque Vyasa escreveu: eu segui isso tudo, atividades piedosas, compreensão transcendental, doação à deidade, caridade, misericórdia, não violência, tudo das escrituras, sob estritas regulações disciplinares, e isso é proveitoso. Mas ainda assim ele fala, queria saber por quê, qual a deficiência em mim, apesar disso tudo, tá pedindo para nada, ele sendo onisciente, igual a super-alma também é. Quer dizer, Krishna, Vishnu é chamado de Trikalagya, que ele conhece passado, presente e futuro, sabe o que está no interior de todos, e o devoto perfeito, que também é transcendental, ele também é Trikalagya, sabe passado, presente e futuro. Na oração para Sukadeva também descreve isso, que Sukadeva está dentro do coração de todo mundo. Vyasadeva também fala isso aqui, que Narada é como a super-alma onipenetrante. Ele conhece também o coração de todo mundo. Então, por isso ele está pedindo qual é a deficiência que está dentro de Vyasa. Narada podia saber disso. Falar para ele. Tá aqui no... Você acabou de ler o 1, Srimad Bhagavata 1, 5, 7. Dúvida aí, alguém? Prabhu, aqui há alguns versos atrás, a gente já tinha lido, no chamado Bhagavata, já tinha dito que Srila Narada Muni é terceiro avatar, né, de Krishna, não é isso? Não lembro, falou terceiro? Quando ele vai... Eu vou procurar o verso e depois eu te falo qual é. Mas estava Narada Muni como um avatar mesmo. Ou Vyasa? Não,
Nada a ver. É o sábio entre os deuses? Não sei se eu consigo achar com velocidade, não. Eu posso procurar e te mando depois. Acho que tem vários modos de enumeração, né? Aí não é que veio na ordem, né? Tipo, ele é o terceiro, assim, falar avatar, né? Não é uma enumeração, mas de acordo com alguns, dependendo do sentido, ter falado. Aqui, ó. Achei. É o verso 8, 138. Fala, Trichandrishi Sangam Vai Devarshitvam Upetya Saha Tantran Sattvatam Achasta Naiskarmyan Karmanam Yataha. No milênio dos rishis, tá em inglês aqui, né? Mas eu vou tentar traduzir. A personalidade de Deus aceitou a terceira encarnação empoderada na forma de Devarshi Narada, que é um grande servo. No milênio dos rishis, né? Tem que saber qual milênio que é esse. E encarnação empoderada, na verdade, não é totalmente avatar, né? Chama Shakti-Avesh, igual Jesus Cristo. Aham. Jesus Cristo é também desse tipo, encarnação empoderada. Não é considerado totalmente Vishnu Tato. É uma diva empoderada. Certo. É uma diva, mas não é uma diva Aham. comum, porque o poder de Deus está ali dentro. Uhum. É um tipo de avatar, mas não é Vishnu Tato. É considerar Shakti-Avesh avatar, né? Diva empoderada por Deus. Jesus Cristo é um deles, né? Maomé. Só que Narada é bem acima. Narada tem todos os tipos de raça, né? Golpe, Golpa. Narada e Shiva é uns exemplos raros de que tá com Vishnu em todas as formas e avatares. Narada tá em, Sempre presente. né, todas as raças tem. Narada e Shiva. Aí depois fala dos gêmeos, Nara e Narayana, depois fala do Senhor Kapila, que é a quinta, né? A quarta é Nara e Narayana, a quinta é Senhor Kapila. Aí é o início do capítulo 3 do primeiro canto aqui. Verso 1. Ia falar aí. Não, aqui tá tudo certo. Obrigado. 158. Agora Narada falando. Sri Narada Uvacha. Bhavata nudita prayam yasho bhagavato malam yenaiva sonatuscheta manyeta darshana kilam. Sri Narada disse, na realidade, não difundiste as sublimes e imaculadas glórias da personalidade de Deus. Aquela filosofia que não satisfaz os sentidos transcendentais do Senhor é considerada inútil. Comentário. Significado: a relação eterna de uma alma individual com a alma suprema, a personalidade de Deus, é constitucionalmente a de servidão eterna ao Mestre eterno. O Senhor expandiu-se como os seres vivos a fim de aceitar o serviço amoroso deles. E somente isso pode satisfazer tanto o Senhor quanto os seres vivos. Um erudito como Vyasadeva completou muitas expansões das literaturas védicas, finalizando com a filosofia do Vedanta, mas nenhuma delas tinha sido escrita glorificando diretamente a personalidade de Deus. Especulações filosóficas secas, mesmo sobre o tema transcendental do absoluto, são pouquíssimo atrativas e não tratam diretamente da glorificação ao Senhor. A personalidade de Deus é a última palavra em compreensão transcendental.
O absoluto compreendido como Brahman pessoal ou a superalma localizada, Paramatma, produz menos bem-aventurança transcendental do que a compreensão pessoal e suprema de suas glórias. O compilador do Vedanta Darshana é o próprio Vyasadeva. Todavia, ele está perturbado, embora seja seu autor. Então, que tipo de bem-aventurança transcendental podem obter os leitores e os ouvintes do Vedanta se esse não for diretamente explicado pelo autor Vyasadeva? Daí surge a necessidade de explicar o Vedanta Sutra sob a forma do Srimad Bhagavatam, do mesmo autor. E isso é lógico, né? Se até Vyasadeva não estava satisfeito, ele que escreveu o Vedanta, então qualquer pessoa que vai ler, como que ela vai ficar satisfeita? Até o próprio que escreveu não estava satisfeito. Então, se for uma alma afortunada, não vai ficar satisfeito só com isso, que o próprio escritor não ficou satisfeito. O motivo, Narada falou, ó, que porque não falou sobre as glórias, estritamente sobre as glórias de Vishnu, de Krishna, das manifestações de Vishnu ou de Krishna, e que é o que satisfaz os sentidos transcendentais de Deus, de Krishna. Qualquer coisa que não satisfaça ele é considerado inútil. Você vê, no Vedanta aponta tudo foi criado por Deus, etc. Fala sobre o Brahman pessoal, fala sobre Paramatma, fala sobre Deus, criou tudo, ó, que Deus é Ananda Maya, cheio de bem-aventurança. Não descreve os passatempos, nem fica claro as coisas, e nem também que Bhakti é o único caminho para alcançar ele. Então fica tudo meio nebuloso ainda. O Vyasadeva não estava feliz por isso, Narada falou que esse foi o motivo. Aí, sem o estimado Bhagavatam, daí surge a necessidade de explicar o Vedanta Sutra sob a forma do estimado Bhagavatam, que é o comentário natural do Vedanta, estimado Bhagavatam. Eu primeiro pegar o Vedanta Sutra, primeiros versos, e ler o primeiro verso do Bhagavatam, vai ver que logo no primeiro verso, o Bhagavatam já explica o primeiro sutra do Vedanta. A Tato Brahma de Gyasa, da onde veio tudo, aí o chamado Bhagavatam, primeiro verso, já explica da onde veio tudo, em detalhes, né? Brahma Hridaya Adikavaye, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dúvida aí? Pegar diversa é bom saber. Janmadhyasa Jataha fala no Vedanta Sutra. O mesmo Vedanta Sutra fala Tato Brahma de Gyasa, a pessoa inquisitiva vai questionar sobre da onde veio tudo, né? Quem é o Criador. Aí depois fala Janmadhyasa Jataha. Aí no Srimad Bhagavatam, primeiro verso é isso. Janmadhyasa Jataha. Aí só que continua, explica tudo. No Vedanta só fala isso. Janmadhyasa Jataha. Da onde surgiu tudo.
Atatou Brahma de Gyasa, a pessoa vai perguntar quem é essa verdade, da onde surgiu tudo. Aí no Srimad Bhagavata começa Janma Jasa Jataha. Nayadi Taratas Tate Swabhigya Swarat Tene Brahma Ridho Yadi Kavae Munyas. Aí explica tudo. Aí, ou seja, é detalhado no Srimad Bhagavata, é o comentário natural do Vedanta. Sem o Srimad Bhagavata, o Vedanta Sutra não pode ser compreendido. Em Narada falou isso para Vyasa. Que não ficou claro, as coisas no Vedanta Sutra não ficou claro para as pessoas. Vai continuar aqui. Prabhu, e Srila Vyasadeva aí é de fato uma encarnação? Ou também é semelhante a Pois Narada é. como diva? Pois é, Vyasa é descrito como os dois. Tanto como encarnação direta de Narayana, Vishnu Tata, quanto Shakti Avesha, os dois. Aham. E aí, por quê? Porque existe vários Vyasa. Vários. Existem vários tipos de Vyasa. Por esse motivo. Existe Vyasa, igual Shiva, existe vários tipos de Shiva, né? Existe vários tipos de Vyasa. Se você pegar aquele livro de Rupa Goswami, eu tenho o livro, esqueci o nome. Descreve os Lila Avatar, Guna Avatar, os diferentes tipos de Avatar. E nos Puranas também, no Srimad Bhagavata, descreve Vyasa tanto como encarnação de Narayana, ou seja, Vishnu Tattva, tanto como Shakti Avesha, ou seja, Diva, que foi empoderada com a energia de Deus. Então ele é descrito como os dois. Já Narada não, é descrito sempre como Shakti Avesha. Narada é Diva, mas Vyasa não. Vyasa às vezes é descrito como encarnação direta de Narayana. E é bonito que na Lila... Mas Narada é guru. Hã? Isso que eu ia falar. Ele aceita a função de discípulo, né, de Narada. Vyasa. Mas em termos de raça, Narada tem... Vyasa, a gente não tem notícia de Vyasa no humor de Vrindavan, pelo menos. Aham. Vyasa, no humor sempre com Narayana. Mas Narada já tem com Narayana, mas tem também como em Goloka, Vrindavan. Sim. Lida com Krishna, né? E Vyasa, a gente saiba, no humor de Dasya Rasa, né, com Narayana. E porque tem vários, Bhaktivinoda Thakur fala isso, tem vários Vyasa. Ele fala quando, por exemplo, Madhvacharya veio no século XI e ele aprendeu Vedanta, comentário e as escrituras com Vyasa. Mas Vyasa, aquele Vyasa tinha partido há 5.000 anos. Qual Vyasa apareceu com ele? Quem vai saber? Tem vários Vyasa. Esse Vyasa apareceu para Madhvacharya. Não é que ele estava vivendo em algum lugar e acordou. Não, ele apareceu para instruir Madhvacharya. Então, são E não vários. é o mesmo. E não é a mesma pessoa. Bhaktivinoda Thakur fala que outro Vyasa, vários Vyasas. Tá. Mesmo nome e outra pessoa. Tá. Pode ser vários Vyasas, tipo um poço, talvez. Igual Shiva é posto. Aham. Mas é certo que são vários Vyasas. Não existe só um Vyasa. Vários Vyasadeva. Dá a entender que é posto. Depois disso aí dá a entender que é tipo um posto. Uma entidade viva qualificada toma o posto de Vyasa para instruir outros.
Uhum. Aí, nesse caso, Shakti-Avesh, empoderada. E se for Vyasa, o próprio Vyasa, a encarnação direta de Narayana, Certo. Vishnu Tata. Isso aí é explicado no aquele livro, até traduzir, Krishna Samhita Bhaktivinoda Thakur. Ele fala sobre isso na introdução, sobre as escrituras, como veio e tal, ele fala sobre isso. Todo jeito, Vyasa é escritor dos Vedas, manifestação de Narayana, e grande sábio que a gente não pode nem sequer imaginar as glórias dele, né? Aham. É 159. É, 159 agora. Uhum. Yata dharmadayas-charta munivadya nukirtita natata vasudevasya mahimahiyanuva varnita. Embora, grande sábio, tenhas escrito amplamente os 4 princípios que começam com as execuções religiosas, não descreveste as glórias da Suprema Personalidade, Sri Vasudeva. Carol vai ler? Haribo, significado. O pronto diagnóstico de Sri Narada é imediatamente declarado. A causa fundamental da insatisfação de Vyasadeva era sua deliberação de omitir a glorificação do Senhor em suas várias edições dos Puranas. De certo, como é natural, ele descrever as glórias do Senhor, Shri Krishna, mas não tanto quanto o fizer em relação à religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e salvação. Esses 4 itens são muito inferiores à ocupação no serviço devocional ao Senhor. Shri Vyasadeva, como um sábio autorizado, conhecia muito bem essa diferença. Ainda assim, ao invés de dar mais importância ao melhor tipo de ocupação, a saber, o serviço devocional ao Senhor, ele usou seu valioso tempo de maneira mais ou menos inapropriada. Daí sua insatisfação. A partir disso, indica-se com clareza que ninguém pode se comprazer substancialmente sem estar ocupado em serviço devocional ao Senhor. Na Bhagavad Gita, esse fato é claramente mencionado. Bhagavad Bhagavad Gita. Após a liberação, que é o último item da sequência que começa com a execução de religiosidade, a pessoa ocupa-se no serviço devocional puro. Esse é chamado estágio de autorrealização ou estágio Brahma Bhuta. Após alcançar esse estágio Brahma Bhuta, a pessoa fica satisfeita. Contudo, a satisfação é apenas o começo da bem-aventurança transcendental. Deve-se progredir ainda mais, através da obtenção da neutralidade e equanimidade no mundo relativo. Ao passar desse estágio de equanimidade, nós nos fixamos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Essa é a instrução da personalidade de Deus na Bhagavad Gita. Conclui-se que, para manter o status quo do estágio Brahma Bhuta, como também para elevar o grau de realização transcendental, Narada recomendou a Vyasadeva que esse devia, agora, descrever ávida
e repetidamente o caminho do serviço devocional. Isso o curaria de sua grave insatisfação. Nara está falando que descreveu as glórias de Krishna, mas não tanto quanto essas 4 outras coisas aqui: desenvolvimento econômico, Varnashram Dharma, Mukti, salvação, etc. Por isso ele estava insatisfeito. Swami Prabhupada falou aqui, ó: mesmo para alcançar Brahma Bhuta, que é o estado de transcendência, saber que, perceber, realizar que a gente não é o corpo, como também para elevar ao grau de realização transcendental, Narada recomendou a Vyasa deveria escrever ávida repetidamente o caminho de serviço devocional, ou seja, mesmo que a gente não esteja nem no estágio Brahma Bhuta que o impersonalista alcança, o verdadeiro impersonalista tem, mesmo que a gente não tenha nem esse estágio, praticar Bhakti e ler sobre Deus, Gita, chamado Bhagavata, pode ajudar bastante a gente a alcançar todos esses estágios e alcançar Bhakti através todos esses estágios. Primeiro vem através de Bhakti, primeiro vem a compreensão que a gente não é o corpo, que já é muito elevado. Já libera a gente desse mundo, ou seja, já dura aí mais umas 1.000 ou milhões de vidas aí para ir nesse estágio, já é um estágio de liberação. E depois, Bhakti está muito além disso ainda. E o processo mais poderoso é Bhakti. Ler e tentar seguir o processo de Bhakti, com as sérias regulações, escutar sobre Deus as instruções dele, dos devotos, passatempos dele com os devotos, é a melhor remédio, principalmente nessa era, o melhor remédio para isso, alcançar esses estágios. Estágio de Brahma Bhuta, a pessoa fica satisfeita, mas essa satisfação é apenas o começo. Tem gente que para ali, satisfaz ali, mas comparado com Bhakti é quase nada, né? Comparado com os devotos, igual Narada, por exemplo, é quase nada. Para a gente, que é nada do nada, pode ser muito, né? Mas se a gente tiver o objetivo de Bhakti mesmo, a gente deve saber que Bhakti é um oceano e essa bem-aventurança de Brahma Bhuta, só de experimentar a própria alma, é comparado com uma gota só. E Bhakti é comparado com o oceano. Então é questão de objetivo, né? Embora a gente não tenha nem esse, se a gente tem o objetivo, é questão de objetivo, né? E pode desejar o melhor e pode desejar uma gota desse oceano, né? Depende de cada um, né? Prabhu, tem um exemplo ou de pessoa, ou que está nesse estágio de Brahma Bhuta, que eu não faço ideia nem o que seria isso, essa neutralidade. Que fala que Os 4 Kumaras antes de ser Vaishnava era mais ou menos isso, né? Os sábios liberados têm isso. Que estão os planetas superior, Jana louco, Tapa louco. Eles têm experiência direta que não são o corpo. Neutralidade e equanimidade no mundo relativo. Eles sabem, eles sentem prazer na própria alma. Eles sabem, têm experiência que não é o corpo, sente prazer na própria alma.
tipo Atmarama. Eles têm experiência direta da própria alma. Já é a alma liberada de qualquer desejo, coisa e tal, mas não é devoto perfeito. Tem a devoção, mas é misturada com Jnana, Yoga, Karma, etc. Mas a gente nem isso, né? Está muito longe até disso. Mas para ir subindo de estágio, o processo mais rápido é Bhakti, ao mesmo tempo. E o Pra ir oceano, isso, o Brahma-Bhuta seria uma gotinha de um oceano. E esse oceano que Bhakti proporciona é chegar na forma eterna da alma, é isso. A forma eterna, realmente a sua forma verdadeira, eterna, né? Ali a Então, o resto intensidade é só um caminho, né? O resto é só um ponto num caminho longo, né? ali é parado, né? Ali Sim. não tem relação com Deus direto, é uma coisa parada. Já nesse aí que você falou, aí já é movimento, é relação amorosa que sempre é mais e mais, vai se expandindo. Sim. Não é uma coisa estática, vai se expandindo. Então é infinitamente mais bem-aventurado do que o prazer De um simplesmente da própria estágio, alma. né? De um estágio ali temporário, no meio do caminho, É. no início do caminho. Mas para a gente, né, e não está nem no início, por isso que muitas vezes pode parar, alguém pode ficar, então isso já é muito, mas se a gente for estudar a importância do estudo e comparar, na transcendência aquilo não é nada. Para a gente, se for ou no nosso estágio, pode achar que é muito, e realmente é, que a gente não está nem naquilo, Aham. mas aí é questão de objetivo, né? Qual que é o objetivo? Então, uma pessoa, se ela for inteligente, ela vai querer o objetivo maior da alma, ela não vai ficar satisfeita com pouca coisa. Além disso, o processo mais fácil também é de Bhakti, vai fazer ela progredir também mais rápido. Sim. Então, além do outro ser bem menor, o processo também é mais doloroso e mais difícil. Então, é isso. Principalmente nessa era. 1.5.10. Nayad Vachaschitrapadam Hare Jaso Jagat Pavitram Pragrinita Kahrichit Tadvayasam Titam Usanti Manasa Nayatraham Saniramanti Ushikaya. Aquelas palavras que não descrevem as glórias do Senhor, que por si só podem santificar a atmosfera de todo o universo, são consideradas pelas pessoas santas como se fossem o local de peregrinação para corvos. Uma vez que as pessoas todo perfeitas são habitantes da morada transcendental, elas não obtêm nenhum prazer ali. Júlia, vai ler? Sim, Prabhu. Haribo. Então, Significado. Corvos e cisnes não são aves da mesma plumagem, por causa das suas diferentes posições mentais. Os trabalhadores fruitivos ou homens apaixonados são comparados aos corvos, enquanto as pessoas santas, todo perfeitas, são comparadas aos cisnes. Os corvos se comprazem no lugar onde se atira o lixo, assim como os apaixonados trabalhadores fruitivos se comprazem com vinho e mulheres
e locais para o gozo grosseiro dos sentidos. Os cisnes não se comprazem nos lugares onde os corvos se reúnem para conferências e encontros. Eles são vistos, ao invés disso, na atmosfera de beleza cênica natural, onde há reservatórios transparentes de água muito bem decorados com caules de flores de lótus em variadas cores de beleza natural. Essa é a diferença entre as duas classes de aves. A natureza influencia diferentes espécies de vida a terem diferentes mentalidades, e não é possível reuni-las no mesmo grupo e gênero. De modo semelhante, há diferentes tipos de literatura para diferentes tipos de homens de diferentes mentalidades. A maioria das literaturas de mercado que atraem os homens da categoria de corvos são literaturas que contêm os refugos de tópicos sensuais. Elas são geralmente conhecidas como diálogos mundanos relacionados com o corpo grosseiro e a mente sutil. São cheias de assuntos descritos em linguagem decorativa, repletas de comparações mundanas e arranjos metafóricos. Mas, apesar disso, não glorificam o Senhor. Tais prosas e poemas sobre quaisquer temas são considerados como enfeites em um corpo morto. Homens espiritualmente avançados que são comparados aos cisnes não obtêm nenhum prazer de tais literaturas mortas, que são fontes de prazer para os homens que estão mortos espiritualmente. Essa literatura, nos modos da paixão e da ignorância, são distribuídas sob diferentes rótulos, mas dificilmente podem ajudar a satisfazer as necessidades espirituais do ser humano. E, assim, os homens espiritualmente avançados, que se assemelham aos cisnes, nada tem a ver com elas. Esses homens espiritualmente avançados também se chamam manasa, porque sempre mantém o padrão de serviço transcendental, voluntário ao serviço no plano espiritual. Isso impede completamente as atividades fruitivas para a satisfação corpórea grosseira dos sentidos e a especulação sutil da mente material egoísta. Literatos sociais, cientistas, poetas mundanos, filósofos teóricos e políticos que estão completamente absortos no avanço material do prazer dos sentidos são todos fantoches da energia material. Eles se comprazem em lugares onde se jogam refugos. De acordo com Swami Siddhara. Siddhara, esse é o prazer dos caçadores de prostitutas. Contudo, as literaturas que descrevem as glórias do Senhor são desfrutadas pelos paramahansas que captaram a essência das atividades humanas. Nada falando que as palavras, livros que não descrevem as glórias de Deus,
essas palavras santificam o universo inteiro, considerada pelos devotos ou pessoas santas como lugar de peregrinação para corvos. O corvo não gosta de nada doce, né? Ele gosta só de coisas amargas. Uma vez que as pessoas todas perfeitas são habitando elas não obtêm nenhum prazer, aqueles devotos perfeitos não obtêm nenhum prazer em escutar nada que não seja glorificação de Deus e dos devotos. Então, isso é uma coisa que a gente pode ver dentro da gente, se a gente está progredindo ou não. Cada vez a gente vai querer escutar, ler ou ver filme, documentário, seja o que for, só sobre aquilo que glorifica Deus e os devotos. Seja de qualquer tipo, ou aqueles que servem Deus de alguma forma, ou sobre Deus, ou relacionado com Deus, com as Escrituras. A gente pode ver se a gente está progredindo ou não através disso. Os devotos naturalmente não vão gostar de nada que não tenha isso, glória de Deus ou dos devotos nisso. Não vão sentir atração por nada. A gente pode medir a gente através disso. É por isso que o Srimad Bhagavatam é considerado quinta essência dos Vedas, porque aqui todo ele é as glórias de... Por isso chama Srimad Bhagavatam, ou Bhagavatam. Significa o quê? A glória dos devotos, Bhagavata, tem o livro Bhagavata e Devoto Bhagavata, o Mahabhagavata, o Devoto Bhagavata. E Bhagavata também vem de Bhagavan, ou seja, glória de Deus e dos devotos. Srimad Bhagavatam é a glória de Deus e dos devotos. Aí fala a glória de Prahlada, Dhruva, Prahlada, Gopi, Gopa, todos os devotos, Vritrashura, todos os grandes devotos de Krishna e também das várias manifestações de Vishnu, principalmente de Krishna. Então, esse é o Srimad Bhagavatam, glorifica Bhagavan e os Mahabhagavatas, os devotos e Deus. É todo cheio disso. Então, por isso que ele é considerado o fruto maduro de todo o misticismo. É o mais saboreado pelos devotos Rasika e Bavuka, igual fala no verso. Começo do chamado Bhagavatam, que é os devotos que sempre saboreiam, sempre no humor de doçura transcendental, sempre estão ocupados saboreando a doçura do chamado Bhagavatam, porque está cheio, repleto de glorificação de Deus e dos devotos. Só tem isso, chamado Bhagavatam, cheio disso. Por isso que chamado Bhagavatam é o mais querido pelos devotos puros. Não tem vestígio de Varnashram Dharma, nem Mukti, liberação, nem surto de sentidos, nem desenvolvimento econômico, nada disso tem o chamado Bhagavatam. É só Bhakti, glorificação dos devotos de Krishna e das manifestações de Krishna. O Bhagavatam é só isso. É isso. Se alguém tiver alguma coisa aí, antes de cantar. Labu, eu lembro que eu tinha comentado com o senhor, mas vou falar aqui, pessoal, que você acabou de falar os filmes, documentários que falam sobre isso. Não sei se alguém já viu, tá na Netflix, mas aquela série The Chosen é o Bhagavad Gita todo.
fizeram de um jeito que é pura devoção. Você vê Jesus mesmo ali, falando, fazendo, é impressionante, assim. Eu, na minha, talvez, me perdoe se eu até trouxer algo que não seja relevante, mas no pouco conhecimento que eu tenho, eu achei que tem tudo a ver com Bhagavad Gita, mas tudo a ver mesmo. Eu não vi não, mas de todo jeito é melhor ver esse tipo do que coisas mundanas, né? Falando sobre sendo bom, falando sobre as escrituras, né? É bom. Várias coisas engajam o intelecto, a mente. The Chosen é o Senhor Jesus mesmo, não é? Ah, a Júlia assistiu. Fala sobre The Chosen são os escolhidos e fala sobre a história dos apóstolos, como foram escolhidos, quem eram. É sensacional. Então fala sobre Moisés também, né? Ele cita direto os profetas que fala muito sobre João, mostra ali como João profetizou não, como João me fala, apresentou, né? Fugiu a palavra, mas é O tipo isso, Evangelho. como o João apresentou Jesus, preparou o caminho para Jesus, João e Batista. direto Jesus fala de Jeremias, fala de não sei quem, fala dos outros que eu não lembro o nome, mas ele fala assim dos profetas que anunciaram a vinda dele. Uhum. Tem muito material na internet, né? Em inglês, então. E quando não é em inglês, tem legenda, né? Tem muitos e muitos. Não, tem muito mesmo. Muita coisa. Tem de Tulsidas, Goswami Tulsidas, Madhvacharya, Ramanuja, filme, Ramanuja, Madhvacharya também. Bem legal os dois filmes. Tulsidas também. Tem um filme grande, bom também. Tem Mirabai também, tem filme. Devota Mirabai. Tem muito filme aí. Não é isso. Quem cantou a última, Júlia ou Carol? Isso foi no Guitar, né? Foi eu. Não, mas antes. No Gita, Não acho lembro. foi, bom, não sei, eu acho que fui eu. E no Bhagavad? Fomos nós que cantamos semana passada. Não, não. Entre elas aqui, eu lembro a Alita leu, foi a última, mas a penúltima. Eu acho que faz tempo que eu não canto. Então vai. Tá, não vou cantar igual a Subala, que tem essa voz maravilhosa, mas vamos lá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Jai Shri Guru Gaurang Radha Govinda Dev Ki Jai Shri Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai Jai. Shrimad Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai Vishnu Shrimad Pramod Hari Goswami Maharaj Ki Jai Guru Vahaka Ki Jai Sadgoswami Ki Jai Tata Max Gaur Hari Ki Jai धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्रीमद् भगवत महापुराण की जय श्री वेद व्यास मुनि की जय श्री नारद ऋषि की जय श्री भगवान सिंहदेव भक्त प्रभात महाराज की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय
Jai. Nityananda Prabhu ki jai, todos os devotos ki jai, Shri Chaturmasya jai, Shri Harinam Sankirtana ki jai, Nitai Jai. Gaur Premanande. Hare Bol. Haribo. Valeu. Hare Krishna, obrigado. Dandavatanaja a todos. Obrigada. Valeu. Hare Krishna.